Rodrigo ele é secretário executivo do ICLEI América do Sul desde 2016, é doutorando do programa de pós-graduação em ciência ambiental do PROCAN, da USP, economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas. Possui especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Cooperação Descentralizada pela Universidade Aberta da Catalunha. Em sua trajetória, foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, além de ter sido professor em instituições como IBMEC, Fundação João Pinheiro e Universidade BH. Rodrigo, é um prazer enorme, é uma honra contar com a sua participação e você tem a palavra. Quero, em primeiro lugar, agradecer a você, a Raquel, a Vivian, o André, todo o grupo da Abrampa que coordena e conduz esse projeto Abrampa pelo Clima, dizer que é uma satisfação poder trocar com vocês, é disso que se trata esse momento, né? Vou apresentar algumas reflexões, alguns aspectos dos trabalhos do ICLEI relacionados à questão da ação climática em nível subnacional, especialmente aqui no Brasil, e vou tentar fazê-lo de maneira breve para permitir a nossa troca. Acho que vocês todos sabem que está sendo produzido um caderno, então nós entregamos ontem um artigo muito focado na perspectiva da resiliência, o aspecto da prevenção de riscos e desastres, dando uma passada geral no que se refere a esse panorama e no contexto brasileiro, e iluminando o caso de Recife. Então, vocês vão ter acesso, assim que esse caderno for divulgado, a essa peça que complementa, obviamente, os conteúdos com mais especificidade em relação ao que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou pedir licença para compartilhar minha tela, tem alguns slides que depois também vou dividir para que vocês tenham acesso, e vou perder o contato visual com vocês. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação enquanto eu estiver falando, é só fazer barulho, né? Abrir o microfone e se colocar que eu fico atento aqui para a gente poder ir conversando, se for o caso também durante a apresentação. Então, vamos lá. Eu acho que é importante qualificar esse lugar de fala do ICLEI, né? O ICLEI, esse ano, completa 33 anos, é uma organização que nasce em 1990, portanto, na sede, no edifício sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, uma assembleia que reuniu 150 prefeitos e prefeitas de todo o mundo. Essa marca ela já foi uma sigla, então o ICLEI nasce como um conselho de governos locais pela sustentabilidade. Então, hoje, essa sigla caiu em desuso, só por curiosidade, essa sigla traduzida significa Conselho Internacional para as Iniciativas Ambientais Locais. O mundo contemporâneo já não permite tanto alongamento, né, nas marcas, nos nomes, então, com o passar do tempo, esse acrônimo caiu em desuso e hoje o ICLEI é designado ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade. A sede está aí, em amarelo, é na cidade de Bonn, na antiga capital da Alemanha. Hoje são 27 escritórios no mundo todo, eles são subdivididos em 9 regionais e atendem cerca de 2.500 governos locais associados. Eu dirijo o escritório da América do Sul, que é uma das regiões. Nós temos um sistema composto por 4 escritórios, o regional, baseado em São Paulo, o ICLEI Brasil, que é também na mesma sede, no mesmo escritório lá em São Paulo. A gente aqui no Brasil tem unidades em Pernambuco, em Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma unidade na Colômbia, que dá conta de toda a América do Sul andina, e na Argentina, que contempla a nossa atuação no Cone Sul. O ICLEI, desde 1992, desde a ECO 92, representa os governos locais do mundo todo em 2 dos acordos quadro que emergiram da ECO 92. O Acordo do Clima, que desde 2005 é conhecido como Acordo de Paris, e a Convenção da Diversidade Biológica, que teve a sua última conferência
em duas partes, uma parte na China e outra parte no Canadá, apontando a agenda da biodiversidade até 2030, no final de dezembro, lá em Montreal. De 3 em 3 anos, o ICLEI realiza o seu Congresso Mundial e revisa as suas estratégias e as suas diretrizes. Então, atualmente, a estratégia global do ICLEI é baseada em 5 caminhos para o desenvolvimento sustentável. E a leitura desses 5 caminhos é que eles sejam complementares e também integrados. Então, o caminho do desenvolvimento local de baixo carbono, o caminho do desenvolvimento local resiliente, que seja baseado na natureza, que priorize as dinâmicas de circularidade nos sistemas econômicos e que seja equitativo e centrado nas pessoas. E aí, pessoal, quando a gente olha para a agenda climática de uma maneira geral, nós temos que compreendê-la à luz de alguns movimentos que permeiam a dinâmica internacional. Uma dinâmica que está pressionada por algumas crises, né? A crise da perda da biodiversidade, essa é uma crise aguda que o mundo enfrenta, a crise climática, notadamente, eu vou destacar isso ao longo da minha fala, notadamente o aquecimento global. Quando a gente fala em crise climática, não tem meias palavras, enfim, não tem outra forma de dizer. Nós estamos falando, o Acordo de Paris se trata de conter o aquecimento global. Então, essa é a essência da crise climática. Essas duas crises estão correlacionadas, né? A perda da biodiversidade, ela intensifica a crise climática e elas configuram uma crise ecológica que permeia as nossas dinâmicas de existência e de coabitação aqui no planeta Terra com outras espécies, né? Essas duas crises foram agravadas pela crise sanitária da pandemia do Covid-19, em grande medida porque essa crise, além de nos impor perdas de vida e uma situação de constrangimento social, ela tem consequências econômicas e consequências sociais. Então, nós tivemos um agravamento do quadro conjuntural internacional em função da crise sanitária. Então, esse é o panorama internacional. Esse panorama nos enseja, do ponto de vista global, algumas transições, né? Uma delas não está relacionada a essas crises, ela é uma transição que já vem acontecendo e que vai se intensificando, né? Nós estamos experimentando agora, nos últimos meses, uma dinâmica quase de brincadeira, quase lúdica aí com o chat GPT, mas a verdade é que nós experimentamos uma transição digital também muito veloz, que mexe muito com as dinâmicas sociais e econômicas, e, obviamente, acontece de maneira muito díspare, não só em relação aos países do mundo, mas dentro deles também, obviamente, e a pandemia mostrou isso, né? Prejudicando aquela parcela da população mais pobre que não tem acesso a essas tecnologias, para citar o exemplo da internet, que atrapalhou o acesso ao ensino público, né, no período pandêmico. Então, essa é uma transição importante. A segunda transição é a transição ecológica, e essa transição é marcada, eu já referenciei alguns acordos globais, ela é marcada por pactuações globais, acordos globais que os países firmaram, especialmente na década passada, e que vão aprimorando com o passar do tempo. Eu vou mencionar algumas. No nosso artigo, vocês vão ver referenciado o Marco de Sendai para a redução de riscos e a prevenção de desastres. Esse Marco de Sendai foi pactuado em 2015, no Japão. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são talvez os mais conhecidos, eles foram pactuados em setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, e orientam, né, eles trazem, na verdade, são 17 objetivos que depois se desdobram em 169 indicadores que devem ser parametrizados também ao nível local para orientar e monitorar os avanços ou retrocessos das políticas públicas que estão permeando esses objetivos globais. Quero mencionar o próprio Acordo do Clima de Paris, em dezembro de 2015,
Eu mencionei a COP15 da biodiversidade e a Agenda Global da Biodiversidade até 2030, que é a Agenda de Montreal-Kunming, mas ela vem lá de Haiti, em 2010, quando as metas de Haiti foram pactuadas e vigoraram até 2020. Então, agora tem a consequência, outras metas foram pactuadas para a agenda de contenção da perda da biodiversidade. E a nova agenda urbana, de outubro de 2016, pactuada na cidade de Quito, numa Assembleia Geral convocada pela agência da ONU que cuida de assentamentos urbanos, a ONU Habitat. Eu estou citando esses acordos, pessoal, porque vocês, mais do que eu e melhor do que eu, sabem que a norma, e nesse caso esses acordos, eles, quando são ratificados no plano nacional, no plano doméstico de cada país que assinou, eles passam a ser referenciados como norma e passam a influenciar toda a dinâmica normativa desses países para que eles possam estar em conformidade com esses acordos internacionais que firmaram. E a norma, geralmente, ela é precedida pelo comportamento. Né? Não, nem sempre, às vezes a norma vem para ditar e adequar comportamentos. Aqui nós temos uma mistura, né? Nós temos uma necessidade de mudar completamente o padrão de produção, por um lado, produção de bens especial, e consumo também, né? A dinâmica de consumo que está posta hoje para o planeta como um todo. Né? Então, na verdade, essas transições estão ensejando uma transição ética, uma nova maneira de comportamento organizacional, corporativo e também pessoal, para que nós possamos ter mais equilíbrio e possamos ter, de fato, uma possibilidade de sobrevivência. Né? Não quero soar aqui fazendo alardes exagerados e nem nenhum drama, não é isso. Mas é verdade que, se a gente não fizer agora essa transição de maneira correta e ágil, nós vamos ter consequências depois de 2050 no planeta Terra que vão ser difíceis realmente de gerenciar. E aí, para que essa transição ética aconteça de fato, nós temos uma necessidade de maior protagonismo de governos subnacionais nessa agenda. Por quê? Porque a maior parte da população, se a gente olhar nosso país e a nossa região, Brasil e América Latina, já é um indicativo do que está acontecendo no mundo. A maior parte da população brasileira, cerca de 87% da população brasileira, vive em cidades e áreas urbanas. E no mundo já são 55%, a projeção até 2050 indica 70% das pessoas vivendo em cidades. Então, não é por outro motivo, senão porque a crise climática vai afetar a vida humana e a forma como ela se estabelece nas cidades. Não tem outra razão de ser. A gente poderia dizer das emissões que as cidades provocam, e isso é verdade, né? Nós temos cerca de 3/4 das emissões projetadas até 2050 virão das cidades. Né? Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, as emissões vêm muito da questão de supressão de florestas e desmatamento, mas se a gente olha as projeções do mundo, as cidades também vão cumprir um papel, e já cumprem, e vão cumprir cada vez mais um papel de serem também protagonistas do aumento de emissões, portanto, da intensificação do aquecimento global. Então, só para registrar, porque às vezes nos escapa, quando a gente está tratando da crise climática, a dimensão essencial dela, conter o aumento da temperatura na Terra, no máximo em até 2 graus, até 2050, e preferencialmente em 1,5 grau. Os relatórios do IPCC, o último foi o AR6, eles nos mostram que os esforços atualmente em curso não são suficientes para essa tarefa. Então, existem iniciativas, eu vou citar a da COP do Clima de Glasgow, a COP britânica em 2020, a COP 26 em 2023. Ela trouxe as corridas, né? A Race to Zero, por um lado, e ela enfocou já pela primeira vez com muita assertividade
a necessidade também de preparar para o impacto, a necessidade da adaptação. Ela passou, a partir da COP26, a frequentar com mais intensidade as pautas principais das COPs. E aí, quando a gente olha para a questão das cidades, pensando na redução de emissões de gases do efeito estufa, portanto, na contenção do aquecimento global, nós estamos olhando para algumas políticas setoriais que, especialmente no Brasil, são de responsabilidade das cidades. Eu estou citando aqui a questão da gestão de resíduos sólidos. Tem várias maneiras de pensar em uma dinâmica de políticas de resíduos sólidos de baixo carbono. Nós podemos pensar desde a frota dos caminhões de lixo, que pode ser eletrificada, até, obviamente, a perspectiva da reciclagem, da destinação, do reaproveitamento, que dialoga muito com aquela perspectiva de circularidade que eu comentei inicialmente. As cidades, especialmente as cidades, né, que não estão na Amazônia, aquelas cidades da Amazônia são cidades que têm também a perspectiva urbana, mas que são cidades que têm extensão territorial, os municípios são enormes, e aí o grande vilão das emissões lá ainda é o desmatamento, mas as cidades do Nordeste, do Sudeste, do Sul do país vão encontrar na mobilidade o grande vilão das emissões. É também competência dos municípios. Então, pensar não só na eletromobilidade, mas em várias medidas, desde a mobilidade ativa até o que os municípios podem fazer nos seus contratos de concessão para obrigar o concessionário privado a também adquirir veículos que usem combustíveis híbridos, combustíveis que são menos poluentes, regulações que são no nível federal, né, de emissão de poluentes. Eu estou falando dos gases de efeito estufa, mas aqui transcende também, isso vai para a poluição, né, uma questão até de saúde, mas a perspectiva que eu queria destacar aqui, que é uma competência municipal. E é óbvio a regulação do uso e ocupação do solo e o licenciamento em si das edificações e a dinâmica de diretrizes urbanísticas. Eu estou me referindo ao plano diretor como uma peça magna, especialmente para cidades de médio e grande porte, mas também a cada uma das políticas setoriais que vão influenciar na perspectiva do licenciamento urbano, que não considera. Nós não temos hoje no Brasil nenhum município que considera metas de redução de emissões de gás do efeito estufa no seu processo de licenciamento de edificações ou mesmo da atividade produtiva. Eu acho que essa é uma medida que o governo federal devia trazer como obrigatória para os planos diretores e que os planos de ação climática, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco deles, deviam trazer também como perspectiva de articulação entre a peça climática e os instrumentos de planejamento e gestão urbana que já são consagrados e deveriam ter esse grau de interseção. Bom, se a gente olha para o outro lado, então, o lado da adaptação, como que a crise, que é o lado que fala mais alto aos prefeitos, aos secretários, à própria população, né, é o lado da tragédia, né? Então, como que a crise climática chega nas cidades? Ela chega com as tragédias, ela chega a partir dos eventos extremos da natureza e as manifestações que esses eventos causam quando eles encontram uma ocupação despreparada para absorver esses efeitos, né? E nós sabemos, vocês sabem, que nas cidades brasileiras nós temos uma média de cerca de 20% das grandes cidades, das cidades médias brasileiras, de ocupação informal, de favelas, né? Isso é um prato cheio para os eventos extremos, para perdas de vida e para tragédias, como a gente tem visto repetidamente em nossas cidades. Então, chuvas fortes que vão causar inundações, que vão causar em várias cidades deslizamentos de terra, ou do outro lado, né, nós vimos esse ano no Rio Grande do Sul, nós vimos em 2012, 13 em São Paulo, nós vimos em 2018, 19, 15 e 16 em Belo Horizonte, a escassez hídrica, né? E as ondas de calor também muito frequentes em cidades. E algumas cidades, como a cidade de Santos, a cidade do Recife, a cidade de Salvador, boa parte das cidades do litoral, estou citando essas três que têm uma fragilidade maior,
certamente sofrerão com a perspectiva do aumento do nível do mar. E aí, essa é a nossa realidade. Essa foto do Rio, ela é muito ilustrativa do drama que a gente vive, né? Como eu mencionei, quando cai uma chuva de 80, 90, ou como a gente viu na própria região serrana do Rio, 200, 250, e agora lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, 600 milímetros, não tem cidade no mundo que aguente. Pior é quando a cidade tem que conviver com esse tipo de situação. Não há o que fazer, né? A saída, portanto, eu já vou adiantando algumas reflexões e recomendações para a nossa ação, né? A saída é a articulação no nível federal para que as políticas de habitação e de urbanização dessas áreas informais possa vir rápido, possa vir rápido. Não tem como a gente enfrentar essa situação sem os programas federais de macrodrenagem e de habitação. Para enfrentar especialmente as questões de adaptação, é exatamente isso que nós devemos fazer. Para deixar vocês, aqui nós temos as políticas municipais que podem ser empenhadas para melhorar as ações de mitigação, por um lado, e podem ser empenhadas para melhorar a perspectiva de adaptação e resiliência do território, elas vão estar nos planos de ação climática. Eu quero destacar só a questão da natureza aqui na adaptação, né? Vocês vão ver aqui a perspectiva de sistemas alimentares, vocês vão ver a perspectiva de restauração de ecossistemas, então medidas que têm a ver com áreas protegidas locais, parques urbanos, APAs, unidades de conservação que estão permeando as áreas metropolitanas e as cidades, portanto, uma perspectiva ecológica diferente da que a gente vê nas cidades. E aí, qual o conceito que o ICLEI aplica? Conformidade climática. E a conformidade por quê? Porque está respondendo ao Acordo de Paris, né? Tem acordos para o nível subnacional, mas eu posso dizer aqui que essa conformidade é, de fato, a conformidade em relação ao Acordo de Paris. Então, a gente pede sempre ao prefeito ou ao governador que assuma um compromisso, pode ser a Race to Zero, pode ser o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, um compromisso público com a ação climática, reconhecendo, né, que o território é afetado e chamando a população para também entender melhor o que ela pode fazer do ponto de vista do comportamento individual para dar a sua contribuição. Pois a governança, né, muito importante que esse seja um movimento participativo que envolva as organizações sociais do território, que envolva as representações de minorias, que envolva os outros poderes, né, Poder Judiciário, Poder Legislativo, que seja integrado às outras instâncias de governo, às universidades, o setor privado, enfim, uma governança efetiva que traga a perspectiva da contribuição, da participação e da crítica para a mesa o tempo todo. Os diagnósticos, eu vou mostrar algumas peças aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Então, o inventário de emissões de gases do efeito estufa, toda cidade precisa fazer? Claro que não. Não tem sentido um município de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes empenhar esforço para fazer cálculo de inventário, até porque esse cálculo está pronto. O ICLEI é uma das organizações que participa dos cálculos técnicos do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa brasileiro, o SEG, SEEG. Ele estima para o nível federal, portanto, para o país, desagrega por estado e desagrega por município. Então, se um município quer ter um balizamento diagnóstico das suas emissões, ele entra lá no SEG, está lá o relatório, e ele pode começar, a partir dessa análise, a fazer as suas ações de mitigação. Análise de riscos e vulnerabilidades climáticas no meu território, aonde tem mais exposição ao risco e a qual tipo de risco, para que eu possa, então, fazer trabalho de prevenção, tentando eliminar o risco completamente onde for possível, ou diminuí-lo a um grau mínimo, aonde não for possível eliminar, né? Aí, com esses diagnósticos, a cidade ou o estado pode fazer o plano de ação climática e pode evoluir para uma normativa climática que comprometa essa vinculação desse instrumento de planejamento climático com os instrumentos consagrados de gestão urbana
ou territorial, né, se for um estado, gestão urbana, no caso dos municípios, das áreas metropolitanas, territorial, no caso dos estados. Então, está aí algumas peças que a gente tem lá na biblioteca, no site do ICLEI, né? Entregamos no final do ano passado o plano de ação climática do estado de Minas Gerais. Um dos melhores planos que a gente tem é o plano de Recife, Fortaleza também tem uma peça, enfim, hoje são cerca de 20 cidades brasileiras de tamanhos diferentes que têm essa peça completa, né? Quando o município tem o plano de ação climática, é porque ele já fez todo o recorrido anterior da conformidade e, portanto, ele está bastando harmonizar na perspectiva normativa, ele está em conformidade com o Acordo de Paris. A tarefa não está terminada, porque o plano indica as ações a serem tomadas, né? Mas pelo menos ele tem um mapa do caminho aí para seguir bem com o trabalho. Eu trouxe alguns exemplos da análise de risco e vulnerabilidade, essa de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Vocês vão ver que tem os tipos de riscos aos quais essa cidade está exposta. A intensidade, onde vocês veem a cor escura, é onde a intensidade desse risco é mais grave, né, onde tem mais propensão a acontecer, e aonde está mais verde, aonde a população está mais segura e não se requer medidas. Sorocaba, eu trouxe cidades que não são capitais de propósito. Esse é um instrumento que, né, toda cidade deveria ter junto com o seu plano de prevenção e redução de riscos, né? Então, esse aqui é o de Sorocaba. Né? Aqui são 4 categorias, são 2 cidades que não estão no litoral, né? E aqui, um trabalho que a gente faz no âmbito da adaptação, né? Algumas cidades, essa também não é a capital, Canoas, no Rio Grande do Sul, a gente acabou de entregar o diagnóstico de serviços ecossistêmicos, né? Nessa linha de conservação da natureza e adaptação. O município precisa saber quais são os seus ativos ambientais, aonde eles estão ameaçados. Vocês veem no norte da cidade de Canoas, especialmente no lado direito do mapa, pequenos, lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de arroios, né? Pequenos córregos, pequenos cursos d'água, muito pressionados pela expansão agrícola, né? Então, que medidas esse município e em parceria com o governo do estado podem tomar para proteger esses recursos hídricos que valem ouro, não só para o município de Canoas, mas para todo esse território onde essa água, por certo, contribui para a própria produção agrícola. Então, são as contradições do território, à luz da conservação e da adaptação, que com esse mapa ilustrado, claro, ele é feito a partir de sobreposições de mapas, como vocês viram anteriormente, no caso da análise de risco, mas que indica uma orientação de política pública de conservação da natureza e outros aproveitamentos também do ativo ambiental para que ele possa ser melhor apropriado pela população. Então, está aqui os instrumentos urbanísticos que precisam dialogar com um instrumento de ação climática, né? Se uma cidade ou um estado fizer o seu trabalho de planejamento climático, ignorando a margem de todos esses referenciais normativos, a maioria deles aqui de competência dos municípios, mas também as políticas nacionais, em algum momento essa peça climática vai falhar. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e vou apresentar para vocês um outro, só para finalizar muito rapidamente, um exemplo de como é um plano. Vou trazer um plano de Belo Horizonte, tá? Porque vocês vão ver depois o de Recife, tá? Especialmente na dimensão de prevenção de riscos, no nosso artigo, um pouco do trabalho que a gente fez em Belo Horizonte. Está aí, né? É claro que a gente tem usado a dinâmica virtual, né? Não dá para abrir mão dela. A gente inclui mais gente no trabalho, escuta mais contribuições, recolhe mais, mas não dá para abrir mão das atividades presenciais, elas qualificam demais o processo, geram mais apropriação, encarece um pouco, né, obviamente, mas o que a gente tem recomendado é, de fato, trabalhar com as duas possibilidades das metodologias de participação.
Então, a gente consegue vários representantes da sociedade civil, do setor privado, aí um pouco do que foi a participação em Belo Horizonte. O plano de Belo Horizonte está dividido em 3 grandes eixos. Então, um eixo muito focado na inclusão e na participação social, ele chama Mais Vozes e Menos Desigualdades, e aí tem 5 ações macro agrupadas que depois são desdobradas em subações mais refinadas, tá? Então, vocês vão ver as macroações. Um outro eixo muito focado na adaptação, portanto, a preservação da vida, mais vida, e a redução da vulnerabilidade, menos vulnerabilidade, também com 5 ações, e a perspectiva da mitigação, portanto, priorizando a redução de emissões e otimizando as áreas verdes e a perspectiva ambiental da cidade. Então, na capa, né, do plano tem, obviamente, um contexto de leitura, a gente usa muito a ilustração, tenta fazer peças que a população também possa ler, não só o técnico que vai trabalhar com esse instrumento para nortear o seu trabalho, mas a população também, para que ela possa acompanhar ações de curto e de longo prazo. Então, aqui estão algumas ações do eixo Mais Vozes, Menos Desigualdades, um plano continuado de comunicação social, de educação ambiental, para além do que a legislação pede, né, com foco em mudança climática. A governança em Belo Horizonte funciona, mas é claro que existe espaço para aperfeiçoamento, então um planejamento de governança climática que melhore e dê mais clareza às atribuições daqueles que participam dessa governança. É um comitê de ecoeficiência e mudança climática, que existe desde 2006, acho que é o mais antigo do Brasil. Um monitoramento de indicadores, então precisa medir, né? Claro que o inventário de emissões vai indicar isso, mas setorialmente, como que a gente consegue saber se as medidas estão gerando efeito de redução de emissões. Então, esse painel é importante. O painel que a gente tem como referência hoje é o de Curitiba, que o Senai fez com o nosso apoio. Muito legal o painel de monitoramento de mudanças climáticas de Curitiba, indicadores claros, acessível à população. A perspectiva da desigualdade social, né? Então, priorizar projetos de infraestrutura que reduzam o risco e a vulnerabilidade nas áreas mais pobres da cidade e otimizar o turismo ecológico com as áreas verdes da cidade. Vou passar um pouquinho mais rápido. A redução de vulnerabilidade. Ter um sistema forte, Belo Horizonte tem, mas a área metropolitana não. Então, esse sistema precisa estar considerado também com os municípios do entorno. Nós acabamos de ver Recife no ano passado, né, sofrendo muito na franja da região metropolitana, embora a própria capital pernambucana tenha boa ação de resiliência. A questão hídrica, a macrodrenagem precisa acontecer e uma solução também que considere os cursos d'água da cidade precisa vir à tona com mais assertividade, mais velocidade. Essa questão dos sistemas alimentares passa a frequentar as políticas de adaptação cada vez mais, né? Nós vamos ver cada vez mais essa integração. E menos emissões, vocês vão ver aqui a questão da restauração, a questão da gestão da mobilidade, a questão dos resíduos, como eu indiquei lá, é o que aparece como predominante, são ações aí de mais médio e longo prazo. Eu vou ficar por aqui, pessoal, que eu quero escutar comentários, quero também recolher perguntas e enfim, compartilhar com vocês essa reflexão, não sem antes agradecer pela atenção e pela oportunidade de dividir com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Mas a implementação e o monitoramento são desafios, né? Nós temos pouquíssimos municípios e estados. A ABEMA, a Associação dos Gestores, Secretários de Meio Ambiente dos Estados, tem um trabalho interessante, porque ela tem como se fosse um observatório da ação climática dos estados. Então, ela consegue informar que estado tem inventário, que estado tem sua análise de risco, que estado tem plano de ação climática. Eu fico impressionado. Tem mais estados que têm plano de ação climática do que tem inventário de emissões de gases de efeito estufa e análise de risco.
Então, eu acho difícil, né, um ente poder fazer um planejamento sem um diagnóstico, mas essa é a realidade. Então, como a gente tem poucos governos subnacionais que têm esse instrumento, a nossa preocupação inicial, inclusive, foi tentar fomentar uma maior democratização do acesso a esse instrumento. Mas nós já vimos que fazê-lo sem trazer um arcabouço metodológico de monitoramento e acompanhamento, por um lado, e de apoio à implementação, por outro lado, vai fazer com que esse movimento seja imperfeito e incompleto. Então, do ponto de vista da implementação, o que nós temos feito do ICLEI, né? Nós temos dialogado com o governo federal, nós precisamos de uma ação do governo federal para apoiar essa implementação, como eu disse, não só a partir de políticas estruturantes, como também do financiamento especialmente para o município, né? Então, que recursos financeiros os municípios vão poder acessar para implementar esses planos de ação climática? E tem situações complexas. A gente tem um grupo de discussão, por exemplo, sobre a eletromobilidade. O município de São José dos Campos é um município que foi mais ousado. Ele tentou virar um modelo de contrato e a licitação deu vazia, né? E aí está operando, mas o que nós estamos vendo é que o modelo de negócio ainda não fica em pé, com os subsídios cruzados para combustíveis fósseis, com as dinâmicas de negócio do próprio transporte público urbano. Então, nós, no caso da implementação, nós temos algumas articulações, indicações e até possibilidade de apoio técnico, mas sem o nível federal, nós vamos estar realmente muito fragilizados. Em Belo Horizonte, por exemplo, assim como em Recife, a gente instalou um centro de educação climática. No caso de Belo Horizonte, na sede da Secretaria de Educação, a gente tem curso para educadores e professores entenderem como usar no seu repertório da sua matéria mesmo, né, de maneira transversal, a educação climática como um elemento complementar. A gente também faz formação de crianças e jovens como embaixadores da justiça climática, mas é um movimento também ainda muito aquém da escala que precisa para trazer a sociedade para essa mesa com mais protagonismo e mais qualidade. Essa questão da educação ambiental, ela é chave. Se você olhar, por exemplo, as decisões da COP15 da biodiversidade, a questão da comunicação, do engajamento, da mobilização social e da educação, ela vem como um dos pontos-chave de sucesso para a agenda global da biodiversidade, que é fundamental para a adaptação às mudanças climáticas. Então, nós estamos fazendo uma aposta, que é ainda em pequena escala, né? Eu citei o caso de Canoas, nós publicamos um livro infantil, né? Que combina educação financeira e educação climática. A gente quer fazer uma coleção para os 5 caminhos do ICLEI, que a gente tem um livro em desenvolvimento circular, em baixo carbono, em resiliência, enfim, com a linguagem que a criança possa atender. Eu tenho um assento no conselho da Paz, para os colegas de outras regiões, a Prefeitura de São Paulo mantém como o instrumento de educação ambiental do município uma universidade para o meio ambiente para a paz, que está sediada no Parque do Ibirapuera, que hoje tem pequenos campos também em outras regionais da cidade. E nós estamos com um diálogo junto ao governo do Estado, tem até uma reunião marcada já com a secretária de Estado, a Natália, que hoje é uma superestrutura onde o meio ambiente está, para falar da ação climática no estado de São Paulo, e a educação ambiental, por certo, é um dos pontos prioritários para nós. Se o governo federal, eu não vi, por exemplo, no Ministério da Educação, nenhuma referência explícita mais vigorosa à perspectiva da educação climática.
A educação ambiental está posta, os municípios, né, existe essa legislação, essa obrigação, mas o componente climático realmente é muito pequeno, muito fraco, muito pouco para o impacto que todas as cidades estão sofrendo e para o nível de consciência que essa turma, dessa geração de crianças e adolescentes, precisa ter em termos de consciência e mudança de hábito e postura em relação às questões sociais e econômicas. Então, acho que a gente pode pensar em uma concertação potente, né, combinando o nível federal com também a perspectiva metropolitana de São Paulo. Quero destacar e já convidar a Abrampa para ser parceira, que no ano que vem o Congresso Mundial do ICLEI vai ser em São Paulo. Em junho de 2024, esse é aquele congresso trianual ao qual me referi, no ano na edição passada foi em Malmo, na Suécia, e aí a próxima edição vai ser em junho, em São Paulo. Então, nós vamos ter uma oportunidade também de tratar de maneira global, mas, obviamente, trazendo uma personalidade brasileira para essa discussão, as pautas que eu estou dividindo aqui hoje com vocês, inclusive a questão da educação climática. É isso, né? O plano não resolve nada. Né? O plano é um instrumento que ilumina o processo de resolução e ajuda a fazer uma concertação naquele determinado território para que o processo de enfrentamento, reconhecimento do problema e enfrentamento a ele possa ter uma perspectiva melhor. Eu vou citar benefício recente que me ocorre. O prefeito de Recife, João Campos, acaba de assinar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento um instrumento de programa chamado Promorar, 2 bilhões de dólares em 20 anos, e a maioria das obras está relacionada exatamente com a perspectiva de redução de riscos em áreas vulneráveis e pobres da cidade. São 500 obras de proteção de encostas, pavimentação, pequenas obras, mas que no seu programa, no seu conjunto, são caras, que vão ser implementadas por meio desse programa, e, obviamente, o componente habitacional, para aqueles que conhecem Recife, nós temos uma questão, são 2 rios que cortam a cidade, o Capibaribe, cheio de gente morando, já teve uma intervenção, infelizmente as pessoas retornam, então eu tenho certeza que esse programa vai ajudar a trazer uma solução um pouco mais definitiva para a fragilidade que tem a vulnerabilidade em Recife. E os instrumentos que ajudaram a qualificar o diálogo e a referência para que o banco liberasse os recursos, por certo, estão conectados aos diagnósticos e ao próprio plano de ação climática do município. Então, o plano viabiliza, não somente, mas ajuda a viabilizar instrumentos financeiros e consequências também, obviamente, técnicas para implementar essa agenda. Acho que essa é a tarefa do plano, né? Ele oferecer ao gestor público as melhores condições de negociar os recursos para a implementação do mesmo, né? Se comprometer com essa implementação. São Paulo, a Secretaria de Mobilidade de São Paulo nos procurou, assim como procurou outras organizações do nosso ecossistema, para ajudar a pensar na solução do transporte público. Né? Tem metas de redução, eles têm um comitê chamado Confrota para tratar dessa situação junto com os concessionários privados, e o plano é que orienta essas medidas. Né? Então, o plano é uma referência que precisa ser apropriada, quanto mais institucionalizada, quanto mais perto de virar até norma, melhor. Por isso, esses instrumentos de monitoramento e acompanhamento são importantes. Né? Dificuldades. As medidas nem sempre são medidas muito detalhadas e bem calibradas. Né? São medidas de orientação, são medidas quase que em nível de diretrizes, que precisam de uma apropriação grande do gestor público para poder se materializar. Então, nós temos feito um esforço metodológico para trazer medidas cada vez mais assertivas. É claro que tem que ter uma perspectiva macro, mas que a gente traga sempre uma perspectiva muito tangível, passível de ser transformada em indicador
para que a gente consiga, de fato, materializar a ação resposta a esse plano. Eu diria que a capacidade técnica colombiana é surpreendente. O que a gente vê de boas iniciativas inspiradoras vindo das cidades colombianas, realmente enseja uma possibilidade da gente querer fomentar intercâmbios entre as cidades colombianas e as cidades brasileiras. O governo colombiano tem uma perspectiva transversal com instrumentos interessantes. Eu vou citar 2 institutos com os quais a gente trabalha lá na Colômbia que nos ajudam bastante nessa dinâmica de trabalho com os municípios colombianos. O Instituto Humboldt, ele é um instituto criado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem cerca de 400 colaboradores, 60% deles são doutores, todos têm pelo menos um nível de mestrado, então é uma capacidade técnica muito diferenciada para apoiar o desenho e a implementação também das políticas de adaptação, as políticas relacionadas à biodiversidade. E o Instituto Cinti, que é também criado pelo Ministério do Meio Ambiente, ele é dedicado só à Amazônia colombiana. Ele apoia as dinâmicas de conservação, combate ao desmatamento, etc., mas também, e aí de mãos dadas com o ICLEI, especialmente por meio do escritório colombiano, apoiando as cidades da Amazônia colombiana, já que essas cidades têm uma particularidade grande em relação à sua dinâmica urbanística. A Argentina, por outro lado, passa por um momento de muita fragilidade institucional também, né? As sucessivas crises institucionais, rompimentos políticos no seio do governo nacional, eleições esse ano, e a eleição lá acontece em cada província a um momento diferente, realmente é um ambiente muito confuso, que acaba atrapalhando a ação subnacional. Buenos Aires tem uma ação de referência, a gente tem tentado trabalhar com municípios intermediários como Rosário, Córdoba, La Plata, que são municípios que avançam num ritmo mais lento e com uma capacidade técnica menor, tanto em relação aos municípios brasileiros, como também em relação aos municípios colombianos.